Meu nome é Cleidailton Oliveira e eu vou estar compartilhando com vocês um fato que aconteceu comigo em 2002, que foi o ano exato em que eu casei com a minha esposa, com a minha atual esposa, Cláudia. E depois de um tempo de namoro, resolvemos nos casar e nós fomos passar a nossa lua de mel, né, nossa primeira semana de casados, em um sítio, tá? E justamente e coincidentemente no sítio do tal do senhor Miguel, que foi o nosso inquilino, né? Foi a pessoa que alugou a casa pra gente quando eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos de idade, tá? Os fatos que eu vou contar agora não tem ligação nenhuma com o outro relato que eu dei, tá? Não tem ligação nenhuma não, é um fato isolado, tá? E isso que aconteceu com a gente, o resumo dele é o seguinte: é o poder da oração de um cristão, né? E a Bíblia relata que o justo, quando ele ora, a oração dele tem efeitos e tem eficácia, né? A Bíblia diz o seguinte: muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Se eu não me engano, no livro de Tiago, né, na carta de Tiago. E o que aconteceu foi o seguinte: eu casei, né? E após o casamento a gente teve uma recepção, né, onde o pessoal foi lá, né, comer o bolo do casamento, dar os parabéns pro noivo e pra noiva, né, que haviam agora se casado. E mas minha esposa, nós decidimos passar a nossa primeira semana de casados, né, nossa primeira semana de lua de mel, no sítio desse senhor Miguel, né, que era uma pessoa que a gente já conhecia, né, de muito tempo, amigo do meu pai, amigo meu, amigo da família. E a gente, acabado, né, as festividades, né, a gente pegou o carro e fomos, né, lá pro sítio dele. E passou os dias e tal ali no meio do mato, né, no lugar de zona rural, só nós dois, né, curtindo ali uma lua de mel, curtindo nossa primeira semana de casado, tudo normal. A única coisa que pegava lá era só um rádio. Não tinha televisão, naquela época internet muito menos, nem pensar, né? E a gente descansou bastante, porque casamento é um negócio bem estressante, né? Para os noivos, né? Para os convidados talvez não, mas para os noivos e para a família do noivo é uma coisa bem estressante. E a gente estava ali compartilhando a natureza, cachoeira, né? Mato, fruta, tudo aquilo que um sítio pode proporcionar pra gente. E a gente dormia cedo, porque lá era muito escuro, né? Zona rural, não tinha energia elétrica e as casas eram também muito afastadas entre si. Então a gente procurava dormir cedo, acordava cedo também. E a única distração que a gente tinha era um radinho, né, de ondas curtas, lá o AM, não me lembro, que a gente sintonizava na Rádio Brasil e ouvia alguma coisa, algum hino evangélico, alguma reportagem, até a gente, né, conseguir dormir. E numa determinada noite, quando a gente dormiu, depois que a gente adormeceu, eu dormindo, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Foi como se eu tivesse acordado e sentindo uma opressão muito esquisita, como se alguma coisa quisesse me sufocar, quisesse me matar comigo dormindo. E eu fiquei naquele transtorno, né, naquela tribulação enquanto eu estava dormindo. E a única coisa que eu me lembro foi que eu acordei assustado. E quando eu acordei, a minha esposa também acordou junto comigo e me perguntou assim: o que foi? Eu falei assim: não, eu tive um trem muito esquisito, uma opressão, uma situação de pavor, sei lá. E parece que a coisa queria me sufocar. E sei lá se foi um pesadelo, mas eu não vi nada, só vi escuridão. E eu, como se eu tivesse acordado no sonho, tentando acordar e não conseguia. Aí ela falou assim: pois é, mas comigo também aconteceu a mesma coisa, só que eu tive um sonho. Eu falei: o que foi que você sonhou? Ela falou que ela acordou de madrugada no quarto, e o quarto estava escuro. E quando ela olhou para a porta do quarto, ela viu um homem todo de preto entrando para dentro do quarto. E aquele cara estava trajado com uma capa, sei lá, um chapéu, o que era aquilo, mas todo de preto, não se viu o rosto. Aí ele foi chegando perto da cama e falou com a minha esposa assim que ele ia deitar na cama e ia tomar o meu lugar,
que a partir daquele momento, aquele ser estranho ali seria o marido dela, vamos dizer assim, né? Falou assim: eu vou tomar o lugar do seu marido, eu vou deitar com você aí. Aí diz ela que no sonho ela repreendeu aquilo no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E por se tratar de um demônio, e repreendeu aquele negócio, e aquele bicho sumiu. Na hora que sumiu, ela acordou. E foi justamente o momento também que eu estava acordando. Eu contei para ela o que tinha acontecido comigo, ela me contou o sonho e me perguntou: seu Claudio, o que poderia ser isso? Eu falei: seu Cláudio, eu não sei não. Eu não consigo interpretar isso, não consigo entender o porquê desse sonho não, mas se Deus despertou a gente aqui agora no mesmo momento, praticamente com uma situação de medo, e com esse tipo de sonho aí, vamos fazer o seguinte, vamos orar, ué. A gente não sabe por que a gente vai orar não, mas Deus sabe. E isso era mais ou menos em torno de 1 e pouco da manhã, 15, 20, 1h30, né? Não chegava 2 horas da manhã. E nós nos ajoelhamos na beira da nossa cama, começamos a interceder por cada membro da nossa família. E orando, né, intercedendo, pedindo a Deus que se tivesse algum mal, que Ele intervisse com a mão poderosa dele, não deixasse a nossa família sofrer dano, sofrer prejuízo, ou não sofrer nenhum ataque do inimigo. E aí tudo transcorreu bem, a gente orou, né? Voltamos a dormir, passamos nossa lua de mel, né, tranquilo. E no dia marcado a gente voltou para casa. Quando a gente chegou em casa, a gente foi ficar sabendo que naquele dia, naquele mesmo horário que nós estávamos orando, um cunhado da minha esposa, que é casado com uma das irmãs dela, ele estava operando um trator num lugar de mineração. E na hora exata que nós estávamos orando, ele sofreu um acidente na qual o trator dele perdeu o controle e caiu de uma ribanceira, né, num buraco. E aquele cara, ele estava atracado no assento daquele trator com cinto de segurança. E ele relatou depois, a gente ficou sabendo da história toda, que ele não sabe como o cinto de segurança soltou e ele foi lançado para fora do trator por uma força que ele não entendeu. E ele caiu assim, antes de chegar no buraco, ele caiu num lugar, ele simplesmente torceu o tornozelo e o trator continuou a trajetória dele e rebentou lá embaixo, né? Ele fala que o local é alto mesmo, alto, um lugar que depois eles tiveram até trabalho para tirar o trator de lá. E ele fala que não teve explicação para aquilo, ele não soube entender o que aconteceu, porque pelos cálculos dele, era para ele ter ido junto com o trator e ter morrido. E a gente veio a saber que esse acidente aconteceu exatamente na hora que nós estávamos orando lá no quarto, intercedendo pela nossa família, né? Então Deus, ele nos despertou para uma coisa que a gente não sabia o que era, nos moveu, né, num objetivo de oração. E através da oração, Deus operou e não deixou um membro da nossa família sofrer um prejuízo de morte, né? Então esse é o outro relato que eu tenho para falar para vocês aqui, tá? Nós oramos no nome de Jesus. E a Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade. E ela diz que pela oração de um justo, né, muitas coisas podem acontecer e Deus pode intervir com o braço forte dele. E foi o que aconteceu. Tá? Através da nossa oração lá na qual Deus despertou a gente, aquele, né, o cunhado da minha esposa, né, que se chama Geraldinho, ele foi salvo de uma situação de risco, né? E a gente costuma muito falar que Deus, ele deu um livramento para aquele rapaz, para aquele moço, tá? Então esse é o meu relato e eu espero que vocês gostem.